Fala moçada, deverá cair no concurso de Martinópole e você não poderá errar. História política de Martinópole. Para que Martinópole pudesse se tornar um município, foi necessário muita mobilização política, uma vez que, para se tornar município, era necessário também uma criação de lei. E esta lei só poderia ser criada mediante a mobilização popular, mobilização de agentes políticos, assim como também uma influência estatal do governo do estado do Ceará. E é disso que a gente vai tratar, sabe? Da sua primeira eleição e também do tempo anterior desse interim, onde nós vamos ter o primeiro prefeito interino de Martinópole, assim como também o primeiro prefeito eleito. Então, fiquemos juntos aqui atentos para as informações. Vai funcionar assim. Nós teremos alguns textos retirados lá do livro do nosso querido Adalto Monte e também, para além disso, informações contextuais. Tudo bem? Então, fiquemos atentos e vamos para a nossa aula. Quando nós estivermos em alguma questão, dê um pause no vídeo e aí você resolve a questão e depois continua para corrigir. Tranquilo? Então, gente, na nossa aula de agora, a gente vai precisar fazer uma leitura rápida, tranquilo? E nessa leitura a gente vai contextualizando, tá? Mas antes disso, vamos entender que para que um local consiga a sua independência, consiga a sua autonomia política, é fundamental, é imprescindível que haja uma mobilização política, mas como também uma mobilização popular. E Martinópole estava à mercê de uma política, sabe, regional. Nós pertencíamos ao município de Granja, como também o Riachão, que veio a ser Uruoca. A questão é que o Riachão, que veio a ser Uruoca, estava em uma campanha muito forte para se emancipar. E Tonico Rocha, que era um político muito influente de Uruoca, estava no intuito, no objetivo de transformar Martinópole em um distrito de Uruoca. Daí vem a força de alguns agentes políticos importantes. O nosso benfeitor, Padre Emílio Serafim, aparece aqui, estava de viagem para Fortaleza, mas logo sabendo da notícia, ele vem para Martinópole juntamente com dois outros nomes super importantes, Miguel Nicodemos e o seu Dedé Barros, que é o José Ribamar de Barros, que a gente conhece aí abundantemente na história do município. Então esses três, eles foram a tríade para a emancipação política de Martinópole, recorrendo na época ao então governador Paulo Sarazar. E a partir dali, o que foi instituído? A opção de Martinópole participar de um plebiscito. Então, o que é um plebiscito? Resgatando lá a etimologia da palavra, resgatando lá a história de Roma antiga, do latim. Plebe significa os comuns. É o povo no geral, o povo comum. Então, o que é o plebiscito? É a escolha dos comuns. É uma votação para decidir algo importante para aquela comunidade. Então, diante desse plebiscito, o plebiscito iria votar se Martinópole poderia ou não ser ou se tornar município. E, com ampla maioria, Martinópole se torna, sabe, município mediante a esse plebiscito. A partir daí, o que ocorre? Os trâmites legais, à luz da lei do estado do Ceará da época, o governador Paulo Sarazar, ele vai assinar a lei que institui o município de Martinópole. Então aqui a gente tem uma pequena leitura que vocês podem estar fazendo aí em casa, tá? Leiam, releiam, pause o vídeo, se aprimorem e façam seus registros. Tudo o que foi falado está resgatado aqui, tranquilo? A ideia de que Martinópole corria o risco de ser um distrito de Uruoca, está grifado aí, tudo bem? Em vermelho. A ideia também, fulcral aqui, de Padre Emílio Serafim ser um benfeitor de Martinópole, aqui isso é importante. Miguel Nicodemos, tá? Super importante aqui. Um político que a gente vai perceber que tem essa fundamental participação, juntamente com José Ribamar Barros. Então aqui a gente tem uma tríade que foi fundamental, três agentes políticos de fundamental importância, fulcrais para esse momento, Padre Emílio Serafim, Miguel Nicodemos e o seu José Ribamar Barros, que é o seu Dedé Barros,
que foram tão influentes ao ponto de essa grande força para que Martinópolis se tornasse um município. Sem muita demora, a gente vai para uma questãozinha para a gente analisar, tudo bem? Então vamos lá. O município de Martinópolis, através da Lei número 3.560, artigo 3º, de 26 de março de 1957, o governador que assinou a lei de criação do município foi... Então, esta lei aqui institui o município de Martinópolis. Qual foi o governador que instituiu, que assinou a lei para transformar Martinópolis em município? Letra A, José Martiniano de Alencar. Letra B, Virgílio Távora. Letra C, Antônio Nogueira Acioli. E letra D, Paulo Sarasate. Então, aqui a gente tem a letra D como correta, seria o Paulo Sarasate, que é esse governador que institui, que assina a lei para a criação do município de Martinópolis, tá bom? Caminhando, minha gente, nós teremos aí o plebiscito. E nesse plebiscito, como a gente já veio a estudar aqui no início, Martinópolis participa de uma mobilização de votação para transformar Martinópolis em município ou não, a maioria decide que sim. Paulo Sarasate, aqui, ele é considerado um ícone importante porque ele assina a lei, tá? Mostrando sua influência também com os políticos da região. E nós temos logo em seguida mais uma questãozinha para a gente analisar, tá? Você acompanha pausando o vídeo, tranquilo? Respondendo e depois conferindo aí a sua resposta, tá? No intervalo das eleições entre a criação do município e a posse do prefeito eleito, foi nomeado um prefeito interino para cumprir as normas regulamentares da lei eleitoral, que ficou até a posse do prefeito eleito pelo sufrágio do voto livre do povo. O primeiro prefeito interino foi: letra A, José Ribamar Barros. Letra B, Miguel Nicodemos Alves. Letra C, Padre Emílio Serafim. Letra D, Gabriel Félix Camilo. Então, minha gente, nós iremos perceber que nesse interim, uma pessoa importante, ela foi nomeada para ser o prefeito interino até que acontecessem as eleições e fosse eleito o primeiro prefeito de Martinópolis de fato. Esse prefeito interino, ele foi o Gabriel Félix Camilo, tá? Então já anotem aí, se por eventualidade na prova da UPA perguntar o prefeito interino, o primeiro prefeito interino foi Gabriel Félix Camilo, tranquilo? Diferente de primeiro prefeito eleito. Vamos acompanhar aqui um recortezinho tirado do livro A Breve História de Martinópolis. No intervalo das eleições entre a criação do município e a posse do prefeito eleito, foi nomeado um prefeito interino para cumprir as normas regulamentares da lei eleitoral, o senhor Gabriel Félix Camilo, que ficou até a posse do prefeito eleito pelo sufrágio do voto livre do povo, tá? O primeiro prefeito de Martinópolis, como a gente vai ver logo em seguida, foi Miguel Nicodemos, tá? Só que até essa eleição, nós temos Gabriel Félix Camilo sendo o prefeito interino, tá? Logo em seguida, mais uma questão: o primeiro prefeito municipal de Martinópolis eleito. Olha como a pergunta muda. O primeiro prefeito eleito foi: letra A, José Ribamar Barros. Letra B, Miguel Nicodemos Alves. Letra C, Padre Emílio Serafim. Letra D, Dário Campos Feijó. E nós já sabemos que o primeiro prefeito eleito foi o senhor Miguel Nicodemos Alves, sendo assim o nosso gabarito a letra B. Então, galera, nessa nossa aula de hoje nós tivemos um momento de discussão sobre esse tratado político que deu origem a Martinópolis, tá bom? Então nós tivemos uma tríade política importante, o benfeitor o Padre Emílio Serafim, o senhor Miguel Nicodemos, que foi o nosso primeiro prefeito eleito, assim como também o senhor José Ribamar Barros, o seu Dedé Barros, que participou ativamente aí junto com os dois outros. Eles foram até o governador Paulo Sarasate para tentar impulsionar esse plebiscito em Martinópolis. Aprendemos também que, depois do plebiscito, depois de Martinópolis ter conquistado a ideia de se tornar município, nós tivemos um prefeito interino, que foi o seu Gabriel Félix. Para além dele, depois a gente teve a primeira eleição, e após o primeiro prefeito interino, a gente vai ter o primeiro prefeito eleito pelo sufrágio universal em Martinópolis, que foi o senhor Miguel Nicodemos, tá? Aprendemos que, diante de todo esse construto, Martinópolis se forma um município em 26 de março de 1957, tá? Do mais, bons estudos, leiam, releiam o livro, vejam o vídeo de trás para frente, de frente para trás, pause, registrem, que é importante registrar. Bons estudos e até a sua aprovação.